Oi, pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai começar a aula de pele e anexos. Começar e terminar. Bom, então vamos. Bom, a pele. Agora, a partir de agora, pessoal, a pele, a gente vai ver que ela é um órgão, e depois da pele a gente vai começar os sistemas, né? Acabaram os tecidos básicos, e a partir de agora a gente vai ver os sistemas, e os sistemas, incluindo aqui pele, que é o tegumento, né? Circulatório, digestório, urinário, reprodutor, todos eles são formados por conjuntos de tecidos, certo? A gente vai ver como esses tecidos se organizam para formar os órgãos de cada um desses tecidos, desses sistemas que a gente vai ver. Então, o nosso primeiro, pele e anexos. Então, a pele, ela é constituída por duas camadas, certo? A gente tem uma camada epitelial, que a gente chama de epiderme, então é um tecido epitelial de origem ectodérmica. Eu não sei se vocês já tiveram a embriologia, mas o embrião tem 3 folhetinhos, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. A pele é de origem ectodérmica, certo? É uma célula que vai dar origem aos epitélios, ao epitélio da pele, tá? O epitélio de revestimento da pele. Então, aqui a gente tem a epiderme, que é a parte epitelial, a derme, essa região de conjuntivo, olha só esse conjuntivão grandão, essa é a derme. A derme é o conjuntivo que repousa embaixo da epiderme, certo? Então, o tecido conjuntivo tem origem mesodérmica, é esse folheto do meio, entre o ectoderma e o endoderma, certo? A gente vai ter um mesoderma. E embaixo da derme existe uma camada que não faz parte da pele, mas ela está colada no conjuntivo, na derme. Ela vai fazer a ligação, olha só, a função da hipoderme, que é uma camada que a gente já viu, de panículo adiposo, formada por tecido adiposo unilocular, certo? Um monte de adipócito aqui. A gente vai ver depois na prática. Então, a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo com panículo adiposo, certo? Função da hipoderme vai ser promover a união entre a pele e os órgãos subjacentes. Bora lá. A pele. Características dela. É um dos maiores órgãos do nosso corpo, é o maior órgão do nosso corpo, representa 16% do nosso peso corporal. Função da pele, olha só aqui de novo. Corte histológico da pele da planta do pé, gente. Isso aqui, essa camada mais rosa, isso aqui é a epiderme, certo? E a gente vai ver essa camada aqui, ó, de pura queratina, certo? Qual vai ser o nome dela? Epiderme, derme. Aqui embaixo, ó, a gente tem já a hipoderme, certo? Camada de panículo adiposo, que no caso da planta do pé é um coxim de proteção. Então, qual é a função da nossa pele? Proteção contra atrito e perda de água. Então, a gente vai ver aqui, ó, na derme, a derme, que é o conjuntivo que repousa embaixo da epiderme, ele tem umas entradas aqui na epiderme, tá vendo? A gente vai ver, mas eu já vou falar o nome, essas invaginações aqui, elas são chamadas de papilas dérmicas. Aumenta a adesão entre a derme e a epiderme. A epiderme, pessoal, por ser epitélio, é um tecido, são células bem coladinhas umas nas outras, justamente para servir de proteção e perda de água. A gente vai ver que tem uma camadinha aqui na epiderme que impede a perda de água indiscriminadamente. A gente até perde líquido pela pele, mas de forma controlada pelas glândulas sudoríparas. Além disso, na pele, né, a gente vai ter algumas terminações nervosas que vão nos dar as sensações de toque, frio, calor, dor, certo? Termorregulação também, a pele, principalmente aqui a derme, que tem os vasos sanguíneos, e o panículo adiposo embaixo, né, essa hipoderme, importantes para termorregulação. Excreção de substâncias, por exemplo, via as glândulas, principalmente glândulas sudoríparas, né? A gente também tem as sebáceas, e proteção à radiação V, através de um
eu ia falar de um corante, através de um pigmento da nossa pele chamado de melanina, certo? A melanina vai proteger o nosso DNA das células epidérmicas. Quais são os anexos da pele? Os anexos da pele incluem os pelos, folículos pilosos, unhas e as glândulas sudoríparas e sebáceas, certo? Hum. A pele, ela pode ser classificada em pele fina e pele espessa. Ué, Pele fina e pele espessa. Essa é a pele espessa. Olha o tamanho dessa última camada. Essa aqui é uma camada de queratina, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu não entendi por que tá pequenininho. Eu, hein? Que doidice, né? Mas depois a gente vai lá no Atlas Histológico e a gente vai ver grande, viu? Deixa eu voltar. Pronto. A pele pode ser classificada em pele fina ou pele espessa. Vai depender, ó, isso aqui é um corte histológico da planta do pé. Olha o tamanho dessa camada de queratina. A queratina vai ser uma proteína produzida pela epiderme, pelo epitélio, certo? Na pele espessa, a gente vai ter essa camada de queratina espessa, e aqui é uma pele fina. A pele fina, ela vai ser mais fina, literalmente, pessoal, principalmente essa camada de queratina, que a gente vai chamar de camada córnea, certo? Bom, a epiderme a classificação do epitélio, é um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, ou epitélio estratificado pavimentoso, tanto faz a ordem, certo? Então, epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Então, deixa eu voltar aqui nas imagens. A gente olhando aqui, a gente consegue ver, é um epitélio estratificado, porque é mais de uma camada. Aqui é derme, conjuntivo, certo? Aqui, peraí. Aqui é derme, conjuntivo, e aqui é epiderme. A gente vê aqui vários núcleos, um por cima do outro, então, epitélio estratificado. A classificação pavimentosa, a gente sempre olha para as células mais superficiais. Aqui no caso aqui, tá difícil de ver, deixa eu ver se dá para ver nesse. Não, também não. A gente vai ver na prática, mas a célula, ela é pavimentosa, pessoal, ela é bem baixinha. Tanto que esse epitélio aí, a gente também chama de epitélio escamoso, certo? As células, elas à medida, têm um núcleo bastante grande aqui na porção basal, são células bem mitóticas que se dividem, mas à medida que elas migram para a superfície, elas morrem por apoptose. E durante essa migração, elas começam a produzir queratina. Quando elas morrem, a queratina é a única coisa que fica. Então, essa última camada aqui, a gente fala que é de células mortas, a única coisa que vai ter é queratina, certo? Então, essa camada aqui a gente chama de córnea. E as células mais superficiais, elas são pavimentosas, por isso que o epitélio é chamado de pavimentoso, estratificado, queratinizado, por conta dessa camada de queratina. Então, aqui, olha só, esse aqui é o desenho. Aqui seria a epiderme e aqui embaixo a derme. Quais células vão formar a epiderme? A gente está falando agora só do epitélio. A principal célula da epiderme é a célula epitelial, que a gente chama de queratinócito. É a célula mais abundante do epitélio. É a maior parte das células, certo, pessoal? São todas essas células aqui. Queratinócito. Queratinócito aqui, ó, a maioria aqui, 90% queratinócito, aqui queratinócito, esse aqui queratinócito também, certo? Depois a gente tem os melanócitos, aqui tem um, ó, melanócito. O melanócito, ele vai ser uma célula maior e ela tem umas projeções, ela parece um polvo. Essas projeções dela vão por entre os queratinócitos, tá vendo?
O melanócito é a célula que vai produzir o pigmento melanina. A melanina, pessoal, que vai proteger o nosso DNA, o DNA dos queratinócitos, da radiação ultravioleta do sol, certo? O sol vai estar aqui do lado externo, né? E deixa eu ver se eu consigo desenhar um sol. Vou ativar minha caneta. Poxa, não tem amarelo. Mas aqui é o ambiente externo, certo? O Sol, nosso amigo, o Sol estaria aqui. Radiação V, ó. A radiação V, a radiação UV, ela passa pelas nossas células mortas, né? A camada que está lá em cima de queratina, e quando ela chega aqui, ela vai encontrar o pigmento melanina. A melanina fica aqui, ó, por cima do nosso núcleo, protegendo o nosso DNA que está aqui dentro. A gente diz que a melanina fica numa posição supranuclear dos queratinócitos, certo? O melanócito, ele produz a melanina. Essa célula, o melanócito, ele tem uma origem embrionária diferente dos queratinócitos. Enquanto os queratinócitos têm origem do ectoderma, o melanócito tem origem do neuroectoderma, é de uma especialização que o ectoderma faz, não sei se vocês já viram a êmbrio, que ele se divide em neuroectoderma, dando origem a diferentes estruturas. O melanócito vem desse neuroectoderma, certo? Além dos melanócitos, a gente ainda vai ter células de Langerhans, que fazem parte do nosso sistema imune, são macrófagos, certo, pessoal? São células também apresentadoras de antígenos. Elas vão proteger nossa pele de corpos estranhos, de entrada de infecções, de micro-organismos, certo? Essa célula aqui também bem grande, com prolongamentos. E, finalmente, a gente tem as células de Merkel. Células de Merkel são essas células aqui que elas se ligam. São células que ficam todas nessa camada mais próxima à derme, a camada basal, e elas se ligam a placas neurais que recebem nervos aferentes. Então, são células que elas são mecanorreceptores, elas recebem o estímulo, principalmente do toque, e passam esse estímulo para esse nervo sensorial, esse nervo aferente, certo? Então, ela tem essa função. Então, são essas células que a gente acha na epiderme, que é um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado. Bom, a epiderme, ela é dividida em 5 camadas, gente. Agora que eu vou falar o nome da camada, aquela camada grandona que tem na pele espessa de queratina, a gente chama de camada córnea. Vamos começar primeiro, então, de baixo aqui, ó. Camada da epiderme mais próxima da derme, pessoal. Camada basal ou germinativa. A gente chama mais de basal. Essas células, elas logo aqui embaixo, abaixo dessas células da camada basal, vai ter a lâmina basal, e embaixo aqui é a epiderme, certo? Essas células, elas são altamente mitóticas, proliferativas. Então, o núcleo delas vai ser maior, vai ser bem corado, certo? A gente vai ver células bem nucleadas aqui. Os melanócitos ficam na porção basal, e as células de Merkel costumam também ficar aqui na porção basal, nessa camada basal. Mas aqui tudo, a maioria aqui que a gente está vendo é queratinócito, que é a célula, efetivamente, a célula do epitélio da pele. Aí, novamente, olha só, à medida que essas células proliferam, elas começam a migrar, certo? Para a superfície, aqui fora a superfície externa, certo? Acima da camada basal, a gente tem uma camada em que a célula começa a produzir bastante queratina. E aí, quando a gente vai olhar, principalmente na microscopia óptica, daqui a pouco aparece essa foto, a gente vê umas estruturas filamentosas que parecem espinhos. Por isso que essa camada vai ser chamada de espinhosa, camada espinhosa, certo? Notem que aqui ainda tem núcleo. Acima da camada espinhosa, vai ter, a célula vai começar a produzir, além de continuar a produzir queratina, vai começar a produzir grânulos de gordura. A gente vai ver, esses grânulos fazem com que a célula tenha esse aspecto, olha, granulado, e aí essa camada é chamada de granulosa.
Graças a esses grânulos, a gente não perde água indiscriminadamente pela pele, certo? Mantém retém a água, né? Impede também a entrada de corpos estranhos. Aqui, gente, a célula já começa a entrar em apoptose. A próxima camada, que é a camada lúcida, essa camadinha aqui, a célula já não vai ter mais núcleo, a célula já entrou em apoptose. O que a gente vê, às vezes, é só a membrana plasmática, certo? Então, até citoplasmas, organelas começam a ir embora. Então, essa é a camada lúcida. E acima da camada lúcida, todo o corpo celular vai embora, o que fica só é a queratina, certo? Que continua sendo produzida pela célula. Qual a diferença? Na pele espessa, a camada córnea, então, isso a gente consegue sentir, né? A pele da mão, da palma da mão e a pele da palma do pé, ela é mais grossa, certo? Porque a camada córnea dela, ela tem muito mais queratina. E isso é uma resposta até do nosso corpo. A gente não bota pressão em cima da sola do pé. Então, a nossa sola do pé, a pele da sola do pé, ela vai ter que ter mais queratina para proteção, certo? A queratina é uma camada de proteção. O mesmo acontece com, por exemplo, é comum acontecer no caso do indivíduo fumante. A gente ainda não viu o sistema digestório nem respiratório, mas uma coisa que acontece. A mucosa oral, nossa mucosa oral é uma mucosa, é um epitélio pavimentoso estratificado. No caso dos fumantes, ela pode se tornar queratinizada em regiões que normalmente não são. Mas essa queratinização acontece em resposta à agressão, no caso da fumaça de cigarro, certo? Então, a produção de queratina é uma forma de proteção da célula. A pele sempre vai ter, mas dependendo do grau de atrito que aquela região vai ter, ela vai produzir mais ou menos queratina. Então, uma pele espessa vai ter uma camada córnea espessa, e a pele fina vai ter uma camada de pele fina, uma camada córnea mais fina. A gente tem uma imagem com menos camada córnea ainda, certo? Essa camadinha, que é a camada lúcida, ela não é bem visualizada na pele fina, na pele delgada, na pele fina, ela é mais vista na pele espessa também, certo? Na pele espessa a gente consegue ver melhor as 5 camadas de célula. Bom, então vamos ver as camadas de célula. Estudar desde a primeira que eu falei. Então, a camada basal é germinativa, pessoal, essa daqui, olha. Aqui, ó, derme, lâmina basal, ó, lâmina basal. Aqui começa a nossa epiderme, certo? Com queratinócitos, células de Merkel, melanócitos, células de Langerhans. Células da camada basal, olha só, proliferativas, bastante proliferativas. Olha esse queratinócito fazendo mitose, fazendo divisão celular. Aqui, novamente, ó, o melanócito. Ele que vai produzir a melanina que vai passar para os queratinócitos, certo? Então, o que a gente tem aqui? As células basais, elas podem ser prismáticas ou cuboides, que repousam sobre a lâmina ou membrana basal que separa a epiderme da derme, certo? Ela vai conter, aqui nessa camada basal, a gente tem as células tronco da epiderme. Elas vão dar origem às células que vão se renovando sempre, certo, pessoal? Uma coisa que eu não sei se eu falei para vocês, o nosso epitélio, ele se renova continuamente, certo? É um tecido que se renova bastante. As células proliferam aqui na base, vão migrando, morrem e descamam aqui na região mais superficial, certo? Além disso, aqui na camada basal, como eu já falei para vocês, na camada basal vão ficar também os melanócitos e aqui as células de Merkel, certo? Aqui é a camada espinhosa. Acima da camada basal, as células, assim que começam a proliferar, elas também começam a produzir queratina, que é uma proteína importantíssima para a nossa pele, cabelo, unha, certo? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui já vai ser a camada espinhosa. Aqui não está mostrando, mas
está aqui a produção de queratina bombando. Essas células da camada espinhosa, elas são cuboides ou ligeiramente achatadas, já começam a ficar mais pavimentosas, certo? Ainda tem células tronco, ainda tem células proliferativas, mas essas células tronco ficam principalmente na basal. Citoplasma tem curtas expansões, olha só, que contém feixes de filamento de queratina. Isso aqui é o queratinócito, certo? Que é a célula epitelial. O núcleo com o nucleolo. Ele começa a produzir tanta queratina, pessoal, que a queratina é visível à microscopia óptica. Uma célula começa a ligar a queratina da outra célula. Elas começam a ligar os filamentos, que a queratina é um tipo de filamento intermediário. Então, olha só, esses feixes de filamento de queratina, eles começam a se ligar por fora, uma célula com a outra, e aí forma essas estruturas que parecem espinhos, a gente chama de tonofilamentos. Tonofilamentos são, são filamentos de queratina que se ligam formando aquela junção célula-célula que a gente conhece como desmossomos, certo? Então, são super visíveis na microscopia óptica. O que os desmossomos, tonos-filamentos fazem? Coesão, um grude, assim, coesão entre as células da epiderme, isso dá resistência ao atrito, certo? Bom, as células continuam a produzir queratina, certo? Só que além da queratina, olha só, surge uma camada acima da camada espinhosa, uma camada chamada de camada granulosa. Ela é constituída somente de 3 a 5 fileiras de célula. Na pele fina é muito difícil de ver, assim. As células já são mais achatadas. Citoplasma é rico em grânulos basófilos de coloração. A gente chama de grânulos de querato e alina, olha só. Então, a camada granulosa, ela vai ter grânulos lamelares, parece lamelas, são lamelas concêntricas. O conteúdo é lipídico, pessoal. Lipídio retém água, a água não gosta de lipídio e vice-versa. A água não passa por essa barreira. Então, ó, essa barreira, ela vai fornecer impermeabilidade à água, impedindo a desidratação do organismo, e é uma barreira contra a penetração de substâncias externas também, certo? Vai proteger. Essa camada granulosa, ela não existe nos anfíbios, por isso que os anfíbios, eles são animais que têm que ficar ainda perto da água, né? Os primeiros animais, né, eram aquáticos, os peixes, depois veio os anfíbios, répteis. Dos anfíbios, eles ainda não têm, eles precisam viver perto da lagoa, do brejo, né? São sapos, pererecas, rãs, porque eles não têm essa camada, eles perdem água. A camada lúcida, acima da granulosa, olha só, pessoal, aqui a granulosa, acima da granulosa tem essa camada lúcida, que é bem fininha, constituída por uma camada de células achatadas e translúcidas. Os núcleos e as organelas já desapareceram. A gente só vê, às vezes, membrana plasmática, assim, só um fantasminha. Elas foram ingeridas por enzimas lisossomais, foi uma autofagia. O citoplasma é rico em filamentos de queratina. Vai ficar só a queratina. Aí aqui um menor aumento, ó, camada granulosa, lúcida, que na pele fina a gente não vê. E aqui a camada que é a próxima, camada córnea. Camada córnea, pessoal, tem uma espessura muito variável. Aí a gente vê, ó, a diferença, pele espessa, uma camada córnea bem grandona. Olha a pele fina, pessoal, pele fina, camada córnea bem pequenininha. Pele espessa, novamente, palma das mãos, planta dos pés, pele fina o restante do corpo. Então, a camada córnea tem uma espessura muito variável, células achatadas, mortas e sem núcleo. A gente só tem mesmo queratina. Citoplasma repleto de queratina e descama continuamente, certo? Vai descamar continuamente. Diferença entre pele espessa e fina. A pele espessa, a gente vê as 5 camadas de células que eu acabei de mostrar para vocês. Na pele fina, a camada lúcida e a córnea são bem reduzidas. E a granulosa também ela existe, mas ela é difícil de ver na pele fina,
certo? Olha só o que, que a gente tem aqui nesse corte de pele fina. Camada basal, esse Mzinho aqui é de melanócito, certo? Melanócito na camada basal. Aqui embaixo é derme, tecido conjuntivo. Aqui, pele fina. Olha, essa pele é bem fininha. Acima da basal, a gente tem espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, certo? A espessa dá para ver melhor aqui, a granulosa dá para ver, e a lúcida também dá para ver córnea. Não dá para ver muita ditonofilamentos, né? A espinhosa. Espinhosa mais naquele aumento, um aumento bem grandão. Certo, pessoal? Meu Deus, por que que as figuras estão... tá. Não tão pequenas, não. Eu que tô louca. Tá. Bom, outra célula da epiderme. Então, vimos os queratinócitos, que fazem parte do epitélio, pavimentoso estratificado queratinizado. E agora os melanócitos, gente, ó. Melanócito, ele vai ser essa célula grande, que tem prolongamentos, seus prolongamentos passam por entre os queratinócitos, olha só. Aqui outra foto. Eles vão produzir a melanina. A melanina é um pigmento de cor marrom escura. Os grânulos de melanina, eles vão ser transferidos do melanócito para o queratinócito, certo? Olha só, o melanócito transfere a melanina para o queratinócito. E a melanina vai ficar numa posição supranuclear, em cima do núcleo, porque ela protege contra a radiação ultravioleta, certo? Então, olha só, melanócitos, derivados da crista neural embrionária, como eu falei, ele essa célula, o melanócito, não é derivado da mesma camada dos queratinócitos, ele é derivado do neuroectoderma, certo? Então, vocês virem a êmbrio, ou não sei se vocês já viram. Localização dos melanócitos entre os queratinócitos da camada basal. Então, apresenta um citoplasma globoso com prolongamentos que penetram em reentrâncias da camada basal e da espinhosa, ó, vai até a espinhosa. Transferem os grânulos de melanina, como eu falei, certo? Células de Langerhans. Célula de Langerhans, olha aqui um pedacinho de uma. Célula de Langerhans. Célula de Langerhans, localização, toda a epiderme, entre os queratinócitos. Ó, aqui tem duas, aqui parece uma terceira, ó. Mais frequente na camada espinhosa, que é a camada acima da basal, certo? Qual a função da célula de Langerhans? Participam das reações imunitárias cutâneas, então da imunidade da pele, captura antígenos. Antígenos são corpos estranhos e apresenta esses antígenos aos linfócitos T. Então, ela é uma célula apresentadora de antígeno. É uma importante célula do nosso sistema imune, tem essa função de defesa, certo? Aqui, ó, a gente consegue ver camada basal, acima, camada granulosa, aí a camada de espinhosa, granulosa, aí vai ter a lúcida e a camada córnea, aqui bem pequenininha, né? Aqui embaixo, derme, certo? Epiderme, derme. Derme conjuntivo. E células de Merkel, olha aqui elas. Olha a célula de Langerhans aqui. Bom, as células de Merkel, elas estão em maior quantidade na ponta dos dedos, palma da mão e planta dos pés. Ela detecta toque fino, certo? Então, localização na parte profunda da epiderme, geralmente na camada basal, são mecanorreceptores. Elas possuem sensibilidade tátil, pessoal, e elas têm contato direto, ó, com fibras nervosas aferentes. A gente já viu isso. A fibra nervosa aferente, olha só, uma placa neural que vai estar embaixo da célula de Merkel, ela vai receber o estímulo e vai enviar esse estímulo do toque, do toque fino via nervo. Aqui a gente vai ter um axônia, que é a mielina, a bainha de mielina, certo? Quem mieliniza mesmo o sistema nervoso periférico? Isso aqui é derme. Quem mieliniza periférico? Células de Schwann.
Isso aí. Aqui embaixo, derme, certo? Epiderme, derme. E agora a derme. Então, aqui vimos a epiderme, composta ó, pelo epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, isso aqui é uma pele espessa. A epiderme, só relembrando, tem as camadinhas basal, proliferativa, mitótica, os queratinócitos estão proliferando bastante, onde ficam as células tronco da epiderme, onde fica melanócito, onde ficam as células de Merkel, ficam aqui. Acima dela vai ter a camada de tonofilamentos, a camada espinhosa, cheia de filamentos de queratina. Acima aqui, mais para cá, camada granulosa, tá aparecendo aqui, né? Camada granulosa, que produz já aqueles grânulos lipídicos que impedem a perda de água. Acima da granulosa, a gente tem a camada lúcida, onde as células já começaram a entrar em apoptose, e o que fica mais é o grânulo não, é o filamento de queratina, o que vai dar origem à camada córnea, que é a camada de filamento de queratina puro. Certo, e a derme? A derme é esse conjuntivo, olha, tecido conjuntivo onde se apoia a epiderme. A superfície externa da epiderme ela é irregular, apresentando saliências chamadas de papilas dérmicas. As papilas, pessoal, elas estão presentes principalmente em lugar de bastante atrito. Porque, olha só, essas papilas, elas aumentam a área de contato da derme com a epiderme. Então, elas aumentam a adesão entre as duas. Aqui, embaixo da camada basal da epiderme, tem a lâmina basal. Aqui, no conjuntivo, a gente já tem as moléculas do conjuntivo, dentre elas o colágeno. Derme vai ter bastante colágeno tipo 1. E aqui, pessoal, a lâmina basal, que fica embaixo do epitélio, ela vai ter um colágenozinho também, só que é um colágeno diferente do colágeno da derme, que é um colágeno que a gente chama colágeno tipo 4. E esse colágeno vai se ligar ao colágeno tipo 1 através de um outro colágeno, chamado de colágeno tipo 7. Então, o colágeno 4 da lâmina basal do epitélio se liga ao colágeno 7, que se liga ao colágeno 1. Esse colágeno 7 a gente chama de fibra de ancoragem, que é um colágeno tipo 7, ele ancora, ele gruda a lâmina basal do epitélio à derme, ao colágeno tipo 1 da derme. Então, isso aqui é para aumentar a área de adesão, certo? Essas papilas dérmicas vão aumentar a área de adesão. Então, essas papilas são mais frequentes em zonas sujeitas à pressão e atrito. Essas papilas dérmicas a gente também vê, por exemplo, no nosso epitélio oral da língua. Porque a língua, além de ser um órgão mastigatório, ele também é um órgão fonador. A gente fala, a gente usa bastante a língua, faz atrito com o epitélio com a mucosa, né, com o epitélio oral, e aí precisa ter também essas papilas dérmicas. A gente vai ver em digestório isso. Ó o conjuntivo que grandão aqui, com as células bem separadas, bastante matriz extracelular. Bom, a derme, pessoal, ela é constituída por duas camadas. Se vocês notarem, tem até um nomezinho aqui, olha. Camada papilar, tá vendo? A derme, a gente classifica ela em duas regiões. A gente tem a derme papilar, ela é mais superficial, mais delgada e formada por um tecido conjuntivo frouxo. Essa derme aqui, ela é mais celular, ela vai ter muito mais células, certo? E menos tecido conjuntivo, e menos colágeno tipo 1, então, um tecido conjuntivo mais frouxo. Que aqui nem não tá dando para, assim, essa com um rosinha mais claro. Isso tudo aqui, ó, essa grandona já vai ser a camada reticular, é a derme profunda, ela é espessa e formada por tecido conjuntivo denso, cheio, pessoal, cheio de colágeno tipo 1, certo? As duas camadas, tanto a camada superficial papilar quanto a reticular, que é profunda, elas vão ter muita elastina. Lembra as fibras do sistema elástico, elastina? Vai ter muita. Nossa derme tem bastante elastina.
O chato é que, à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos fibroblastos do conjuntivo, que são as células do conjuntivo produtoras de colágeno, de elastina, de glicosaminoglicanas, de ácido hialurônico, de todas as macromoléculas, eles começam a ficar preguiçosos. Imagina o fibroblasto de uma adolescente de 16 anos e de uma mulher de 50, 60. Não precisa ser mulher, homem também, né? Envelhece. A pele, pessoal, vai ficando mais flácida, perda de elastina, nosso fibroblasto vai ficando preguiçoso, vai diminuindo a produção de colágeno, diminui a produção de elastina, então a pele vai diminuir a produção de ácido hialurônico, a pele vai ficando mais flácida, mais fraca, mais desidratada, certo? E aí surgiram os procedimentos estéticos, que se faz aqui na derme profunda, principalmente. Aí tem os procedimentos de bioestimulação de colágeno, o preenchimento, que é o ácido hialurônico, né? Surgiram esses procedimentos estéticos para tentar dar uma enganada na idade. Mas se estamos envelhecendo é porque estamos vivos, graças a Deus. Certo. A derme, por ser um conjuntivo, ele possui, né, o conjuntivo, como todo conjuntivo, vai ter vaso sanguíneo, linfático e nervo. Então, a pele, a derme é vascularizada. Ela é que fornece vascularização, ela é que fornece nutrição e oxigênio para a derme, para a epiderme que está em cima, para o epitélio, certo? Bom, na derme vão existir também as estruturas, os anexos da pele, que são estruturas derivadas da epiderme, porque apesar dos anexos da pele, por exemplo, pelo, aqui glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas serem epiteliais, elas estão localizadas na derme. Louco, né? Olha só, isso aqui, setinha preta. Setinha preta é um folículo piloso, só que aqui está sem o pelo, a gente só está com a entrada, né? Aqui o bulbo piloso, e aqui são glândulas sudoríparas. A sebácea eu não estou vendo aqui. São glândulas sudoríparas. Quais são os anexos da pele? Glândula sebácea, ela quase sempre está associada a um folículo piloso, certo? Aqui um folículo piloso. Glândula sebácea é uma glândula, esse tipo alveolar, e ela é do tipo também mucosa, isso tem que relembrar lá da aula de epitelial. A glândula sebácea vai produzir uma secreção lipídica gordurosa. A gente tem a glândula, tá errado isso aqui, é a glândula sudorípara, vamos consertar agora. Sudorípara, ixi, sudorípara, glândula sudorípara, que vai, apresentação de slide, vai produzir o suor, ela é uma glândula túbulo-alveolar, ela é um túbulo e termina num alvéolo, tá vendo? Túbula acinosa também, pode ser chamada túbulo alveolar ou túbula acinosa. Se a gente lembrar lá, lembrando da aula de epitélio, as glândulas, as exócrinas tubulares, né, um tubo, ou um cacho de uva, os ácinos. Glândula sudorípara, os dois, certo? Só que a secreção dela vai ser do tipo serosa, uma secreção mais líquida, certo? Diferente da glândula sebácea, que é uma glândula mucosa, secreção lipídica, certo? Gordura. Aqui só para a gente ver, ó, epiderme linda, esse aqui é o músculo eretor do pelo, quando você fica arrepiado, é esse músculo que vai contrair e elevar o pelo. A hipoderme, só relembrando, o panículo adiposo, né? Aquela camada de gordura embaixo. Então, essa foi a pele e os anexos. Vamos para a nossa prática. Vamos emendar? Será que eu consigo fazer isso? Eu acho que sim. Que aí acaba que eu não vou fazer dois vídeos, vai ser um vídeo só contendo
Teórica e prática, certo? Tá, então bora. Tô vendo aí que tá. Vamos para a caixa de slides. Vamos para a pele. Pele, ó. Então, aqui, sempre no Atlas Histológico Digital, a gente vai ter uma parte teórica, né, resumida. Aqui, ó, ele classificando pele espessa, pele fina, as duas camadas, epiderme e derme, e aqui ele está falando da hipoderme. Pele grossa, que é a pele espessa, certo, pessoal? Aqui ele fala, ó, encontrada na palma das mãos, sola dos pés, que é uma área de sujeita a abrasão considerável, atrito, certo? Vamos ver esse aqui primeiro, pele espessa. Vamos lá na epiderme primeiro, a gente vê cada estrutura. Maravilhosa. Olha só que lindo, gente. Vamos aumentar, que a graça tá em V de pé. Primeiro vamos só ver um negócio aqui, olha só. Epiderme, que é o epitélio, derme, que é o conjuntivo. Olha só, isso aqui, as entradinhas da derme, as papilas dérmicas, certo? Tá. Vamos chegar agora pertinho, vamos ver a epiderme primeiro. Olha só, gente, aqui dá para ver todas as camadas. Camada basal, célula, olha como a célula aqui tem um núcleo grande, vai ser célula proliferativa, mitótica, certo? Vai proliferar bastante esses queratinócitos, a maior parte é queratinócito. Aqui tá parecendo um melanócito, deixa eu ver se ele me dá uma colinha. Não. Depois eu vejo. Mas tá parecendo um melanócito. Esse aqui também, melanócito. A camada basal é aqui, o melanócito fica, certo? Acima da camada basal, a gente vai ter a camada que ele tá chamando de extrato. Extrato, a camada espinhosa, olha. Então, aqui, olha, gente, a célula, ela tá cúbica, mas está começando a ficar mais achatada. E aqui não dá para ver, eu não estou vendo os tonofilamentos, aqui um pouquinho, né? Que são os filamentos de queratina, bastante, um ligando no outro, certo? Então, camada granulosa, aqui ele explica, gente. Desmossomos, os filamentos intermediários se ligam ao filamento intermediário da outra célula, formando desmossomos. A gente vê do lado de fora da célula, isso é chamado de tonofilamentos. Extrato granuloso, olha que bonitinho aqui, gente. Esse é o extrato granuloso. A célula, o queratinócito, olha como ele está bem mais achatado. Ele começa a produzir grânulos lipídicos que vão reter a água. Quer ver? Vamos ver o que ele está falando. Queratinócitos com numerosos grânulos basófilos de querato e hialina em seu citoplasma. Impede a perda de água, certo? Aqui, acima da camada granulosa, a gente vai ter a camada lúcida, o extrato lúcido. Aqui ele não está mostrando, tá vendo? Ele até fala assim, zona altamente refrativa vista somente na pele muito espessa. Tá, a gente vai ver no próximo. Deixa eu ver se foi. Ah, foi, ó, que bom. Vamos ver então a camada lúcida nessa daqui. Ó, camada lúcida, nossa, dá para ver bem mesmo. Camada lúcida, acima da granulosa, certo? Vamos ver se dá para ver aqui. Olha só, nossa, esse tá bem melhor esse. Olha só, gente, aqui a gente consegue ver melanócito. Olha, isso aqui é melanócito. Vai ter células de Langerhans também. Deixa eu ver se dá para colar. Não dá. Células de Langerhans. Vamos ver se dá para ver a camada espinhosa, que essa eu acho tão difícil. Granulosa, mas a camada lúcida super visível, realmente, né? Extrato lúcido, zona altamente refrativa, vista apenas na pele muito espessa. Muito espessa. Olha essa camada córnea, olha o tamanho dessa. Meu Deus! Olha o tamanho dessa camada córnea, gente. A célula, aqui são células mortas, olha só, como aqui não tem mais núcleo. A gente vê a membrana plasmática ainda, tá vendo?
Mas aqui é tudo queratina. Queratina que está corado com esse corante. Queratina, olha só, pele espessa, maior que 5 milímetros. Isso é a camada de queratina, a gente vê, é visível, né? A gente faz a unha, imagina aquele pé bem caloso. Você tá raspando ali, tá saindo, é a camada córnea, certo? Vamos voltar para o outro. Vamos, pronto. Ó, a camada córnea desse aqui. A camada córnea desse aqui é espessa, viu? Também é bastante espessa, a camada córnea. Muito legal. E a derme? Vamos ver a derme linda. Olha a derme, pessoal. Legal que ela tem várias estruturas interessantíssimas aqui. Vamos ver mais de perto. Aqui ele fala, ó, a camada é tecido conjuntivo denso, lembra? Tecido conjuntivo denso, ou seja, muito colágeno. A gente vai ter a derme papilar superficial. Aqui, olha só, ele fala da camada papilar. Bora para a camada papilar. Essa camada. Essa aqui tem as papilas dérmicas, certo? É uma camada mais clarinha, gente. Tá tão discreto. Aqui a gente já vê mais fibra de colágeno tipo 1, que é essa mais rosa, tá vendo? Aqui não tem tanta não, não tem. Dessa grossura não tem essa coloração, tá vendo aqui? Não tem. A camada papilar ou superficial da derme, ela é que compõe as papilas dérmicas também. Vamos lá. Papila dérmica aumenta a adesão entre a epiderme e a derme. Olha só quantas células diferentes. Certo. Isso aqui está parecendo um vaso sanguíneo, então a derme ela é vascularizada. A derme é que fornece oxigênio e nutrientes para a epiderme, certo? Ó, não, isso aqui não tá. Ah, isso aqui é terminação nervosa, gente. Lembra que eu falei para vocês, a derme, a nossa derme vai ter, deixa eu ver se ele fala aqui. Ele deve falar na outra lâmina. A nossa derme vai ter muita terminação nervosa de diversos tipos, por conta do tato, certo? A gente vai ter, lembra que tem as células de Merkel? Aqui vão ter as células de Merkel, que são mecanorreceptores para o toque fino, e a gente vai ter muitas terminações nervosas de fibras nervosas aferentes, que é o que leva a sensação para o sistema nervoso central, certo? Aqui é uma, pessoal, isso aqui é uma estrutura, uma estrutura nervosa. Tem diversas outras que eu vi, outras ali. A gente não vai entrar aqui um vaso. A gente não vai entrar no nome delas, assim. São os corpúsculos de Pacini. Ó, muito. Vamos olhar primeiro, ó, os vasinhos, vasos. Vamos para essa já é a derme profunda. Olha só o conjuntivão. Isso aqui é derme profunda. Deixa eu até botar. Camada reticular, conectivo denso. Não conectivo denso, é conjuntivo bastante denso, cheio de fibra colágeno. Olha só. E aí, gente, olha só o que a nossa derme vai ter. Olha que bonitinho. Isso aqui são as nossas glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas. Glândula túbulo alveolar. Ela é tubulosa, mas ela termina num. Ah, não, acho que ela é toda tubulosa. Acho que eu estava falando era besteira para vocês. Ela é tubulosa, gente. E o epitélio, geralmente o epitélio de ducto é cúbico simples. Essa é a porção, e a glândula sudorípara, ela é serosa, ela produz um líquido mais, uma secreção líquida, certo? Células ductais, coloração escura, epitélio cúbico simples ou estratificado, mas no máximo de 2 camadas, que é levemente corada. E os ductos são essas mais escuras. Então, essa é a parte glandular, epitélio aqui está mais para um estratificado cúbico, mas como eu falei para vocês, é no máximo assim 2 camadas de epitélio estratificado cúbico. E os ductos, tem ducto que é cúbico simples, mas tem ducto que também é estratificado cúbico, certo? Certo.
Mas espera aí que eu vi mais coisa. Aqui, olha que coisa linda. Isso aqui é outro tecido, né? É uma estrutura faz parte do tecido nervoso, pessoal. Também tem a ver com a detecção do toque. Lindo, né? Acho que a gente tem. Eu vi dois nesse corte aqui, olhando assim rapidinho. Não, aqui tem dois, ó. Aqui tem dois, tá parecendo. Tem um outro aqui, ó. Maravilhoso. São estruturas associadas às sensações, são estruturas nervosas, certo? Aqui a gente também vai ter, nas papilas dérmicas, a gente também tem estrutura. Aqui, ó. Eu acho que essa é aquela que a gente viu de início, né? Também são terminações nervosas. Lindo! Agora, aqui dá para ver uma hipoderme, tecido adiposo, vocês viram? A gordurinha, a gordura unilocular. Adipócitos, bora botar aqui. Tá, hipoderme, adipócito, bonitão, de perto agora, que a graça é ver de perto. Ó, o adipócito, esse aqui é um adipócito unilocular, uma gotona de triglicerídeo no citoplasma, não tô vendo o núcleo dessa célula, tô vendo só o citoplasma, tá vendo? Mas tá bonito. Hipoderme é uma camada de assim, o tecido adiposo é uma camada de armazenamento de energia, no caso a hipoderme também retém calor, né? É, adipócitos, fofos. Bora passar para outra lâmina, senão fico aqui viajando. Vamos nessa, que essa aqui a gente já viu um pouquinho. Também pele espessa, eu queria ver o nome das estruturas nervosas só para vocês olharem. Então, vamos ver, peraí, vamos ver. Extrato lúcido, derme, aqui glândula sudorípara de novo, ó. Ó, que bonitinha. Glândula sudorípara, epitélio cúbico simples ou estratificado. Ó, esse aqui, olha só que bonitinho. Parece estratificado, né? Mas, como eu falei, o cúbico é no máximo umas 2 camadinhas de estratificação. Ó, aqui embaixo, muito tecido adiposo. Tem até mais glândula aqui, mais glândula sudorípara. Uma área com bastante glândula sudorípara, deve suar bastante, né, gente? Isso tá parecendo estrutura também de tecido nervoso, isso aqui, ó. A derme, ela vai ter, gente, ela vai ter não só vascularização sanguínea, como também linfática e muito nervo, certo? Na pele, aqui a gente sente calor, sente frio, sente dor, sente o toque fino, certo? Então, vai ter que ter bastante estrutura nervosa. Epiderme, derme, ó, a camada lúcida bem visível aqui. Deixa eu ver o que, que a gente pode ver aqui de. Vamos ver se tem. Ó, isso aqui tá parecendo um monte de melanócito. Melanócito, ó. Eu queria. Nem sei o que, que eu tô querendo ver mais. Derme superficial, que é aquela derme papilar, das papilas dérmicas. Derme profunda, olha esse conjuntivo, esse colágeno tipo 1 aqui, bem concentrado, certo? Bora ver pele fina. Pele fina é fofa também. Olha que pele com fibra elástica, bora ver. Vamos. Epiderme. Olha, gente, a pele fina. Nossa, pele fina é bem fina. Mas, ó, a papila dérmica, tem papila dérmica do mesmo jeito, tá vendo? Derme aqui embaixo, epiderme aqui. Epiderme, aqui está dividido, ele botou 4 camadas: basal, espinhoso, granuloso e córneo. Não dá para ver lúcida. Aqui ainda tem célula de sistema imune.
Às vezes tem uns linfócitos, pessoal, que. Não, principalmente célula de Merck mesmo. Derme papilar, derme profunda. Olha essa fibra de colágeno, pessoal, como tem muita fibra de colágeno, certo? Maravilhosa. Derme, camada papilar, essa camada de tecido conjuntivo mais frouxo, né? Que tem pouca. Mentira, é tudo denso, mas tem menos colágeno. E a camada reticular. Olha que linda essa camada reticular. Aqui dá para ver a diferença, ó. Derme superficial ou papilar, aquela derme com. Ela é mais celular e menos fibra de colágeno 1. Aqui a derme profunda ou reticular é aquela derme com menos célula e muito mais fibra colágena, certo? Aqui é uma marcação para fibra elástica, ó. Porque o que a gente consegue ver mais naquela coloração mais de HE, que é a coloração mais comum, é a. Ó, o nome do corante é esse. Ele é usado para demonstrar a presença de fibra elástica. Epiderme aparece marrom. Derme, ó, fibra elástica seria, ó, isso aqui, ó. A derme é riquíssima em fibra elástica. Olha só, seria essas pretinhas, ó. Fibra elástica preta, fibras verticais que ajudam a manter a pele lisa e com poucas rugas. Oh, meu Deus, fibroblastos, amigos, me ajudem. Tá vendo? Camada reticular. Olha só, as rugas são mais visíveis nas mãos, braço e rosto. São as partes do corpo que não foram muito cobertas por roupas ao longo da vida e sofrem mais com a exposição da radiação UV. Principalmente aquele pessoal que vai muito à praia, surfista, às vezes fica todo enrugadinho, né, gente? Ô, tristeza. Porque, assim, a melanina, ela protege, mas ela não faz milagre, né, pessoal? Se você for torrar no sol, é óbvio que você vai destruir, às vezes, seus queratinócitos, certo? O negócio é usar filtro solar mesmo. Que aí você ajuda os seus melanócitos. Certo. Que pele pigmentada, que é da melanina, né? Pele grossa, pele fina. Vamos ver na pele fina, que eu acho que dá para ver um pouco melhor. Olha, aqui ele mostra o melanócito, gente. Então, esses carinhos. Esse aqui, ó. Aqui tem outro. Vamos ver aqui. Esses três. Olha só, é uma coisa, a melanina, o melanócito, ele distribui a melanina na camada, nos queratinócitos da camada basal e da camada espinhosa, que fica acima, certo? Depois a célula começa a produzir muita queratina e depois ela morre, né? Então, mas a camada que é colorida da nossa pele, né, que fica colorida pela melanina, é a basal e a espinhosa. Olha só que coisa interessante que ele fala. Os melanócitos, eles produzem a melanina, mas eles, olha só, o melanócito, ele não é pigmentado, ele não armazena melanina. Muito doido isso, né? Existem duas patologias, pessoal. Uma é o vitiligo. O vitiligo é uma doença autoimune que o nosso corpo começa a destruir os melanócitos. Então, o melanócito, do ponto onde ele foi destruído, fica aquele branco. Ali não tem jeito mais, aquilo vai ficar sem o melanócito, certo? É, essa doença, o vitiligo, né? Ele não tem cura, mas ele tem tratamento para frear, certo? E existe o albinismo, que é uma mutação, na verdade, o indivíduo já nasce albino, né? É, Nesse tipo, o melanócito, ele para produzir a melanina, ele precisa de uma enzima chamada de tirosinase para produzir a melanina. No indivíduo que tem o albinismo, essa proteína que nasce mutada, essa tirosinase. Então, o indivíduo até tem o albino, tem o melanócito, mas ele não produz, o melanócito dele não produz a melanina. Então, ele é
totalmente desprovido de melanina, certo? Cabelo sem melanina, cílios, sobrancelhas, tudo, pele, não tem melanina. Complicado. É filtro solar na vida. Extrato basal, ó, olha que lindo, gente. Os queratinócitos coloridos de melanina. Extrato espinhoso também vai ser colorido. Aqui, derme embaixo, bora ver derme sempre, ó. Camada papilar, que é a derme superficial, vascularizada. E a camada profunda, olha aqui como começa a engrossar as fibras de colágeno. Aqui a gente vê uns fundos de glândulas sudoríparas. Ixi, eita, será que esse vídeo vai ficar muito pesado? Porque eu emendei teórica e. Aqui é que tá, olha, gente, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu já mostro agora. Não, primeiro eu vou mostrar um folículo piloso. Isso aqui é um couro cabeludo. Olha que interessante. Olha que top. Gente do céu, olha só que legal. Isso aqui tudo é pelo, é folículo. Quer dizer, pedaço do pelo, né? Folículo não. O bulbo é aqui, ó. Esse é o bulbo piloso, ele fica na derme. E olha o que está associado ao bulbo piloso, gente, que eu não tinha mostrado para vocês ainda. Cara, que legal isso aqui. Então, eu não dei as estruturas do folículo piloso. Aqui, se vocês podem dar uma pesquisada. Isso aqui são glândulas sebáceas. Elas estão associadas ao pelo, certo? Ui, meu Deus, louco. Deixa eu... Não parece tecido adiposo multilocular, mas não é não. Mas me veio na cabeça. Aqui é hipoderme, ó. Tecido adiposo unilocular. O bulbo do pelo. Muito maneiro. Nossa, olha. Glândulas mucosas, glândulas sebáceas. Vamos ver o que ele quer mostrar aqui, ó. Glândulas sebáceas, olha, linda. Produz uma secreção rica em lipídios, chamadas de sebo. Glândulas sudoríparas, bora ver, sudoríparas. Tá, que a gente já viu no outro. Músculo eretor do pelo. Ai, que lindo! Quando alguém fala no seu ouvido, assim, ou quando você tá com frio, ele, seu pelo levanta, fica arrepiado, ó, o músculozinho eretor do pelo. Faz o cabelo ficar em pé, porque no caso isso aqui é folículo capilar, é um couro cabeludo. Que legal, gente. Musculatura lisa, né? Hipoderme, lá embaixo. Nossa, gordurinha, gordurona. Folículo, folículo capilar, né? A gente tem hipoderme aqui. Talvez aqui na nuca, né? Mais esse coxinho gorduroso da nuca. Certo. Vamos ver só a parte nervosa que eu falei para vocês. Isso aqui, ó, corpúsculos de Meissner. Eu não dei na teórica, mas eu acho interessante a gente ver aqui na prática, certo? São mecanorreceptores, são receptores nervosos envolvidos com a sensação do tato. Ó, terminações nervosas na pele responsáveis pela sensibilidade ao toque leve, localizado na papila dérmica. São, olha que legal. Consiste em um axônio não mielinizado, serpenteado entre células de Schwann, que é a célula que mieliniza axônio. Lembra que eu falei que está escrito não mielinizado, mas não que a fibra não seja mielinizada. Sempre tem que ter bainha de mielina. Mas tem aquelas fibras mielínicas e amielínicas. A mielínica, ela tem só uma volta de mielina, certo? Diferente das mielínicas, são várias voltas, certo? Vamos ver o segundo. Olha que fofo. Dois, três, ó, quatro, aqui, esse aqui, ó, e cinco.
Certo, esses são os corpúsculos de Meissner. Os corpúsculos de Pacini, terminações nervosas da pele responsáveis pela sensibilidade à vibração e à pressão. Ó, são aqueles que eu tinha falado para vocês que a gente tinha visto antes. Ó, grandes estruturas ovais ou esféricas com lamelas localizadas no conjunto, na derme, né? Cada corpúsculo vai ter também axônio amielínico com lamelas de células de Schwann. Olha que interessante. Essas lamelas são partes das células de Schwann. As células achatadas que estão aqui são os fibroblastos do endoneuro. Tem que voltar na aula de nervoso para saber que japonês é esse que eu falei. Lindo. Certo. É isso, deixa eu ver. Pele grossa, pele espessa vai ter a mesma coisa. Os corpúsculos demais, né? Que dá para ver aqui, ó. Demais, né? Só que aqui, ó, pele espessa, pessoal. Sente, olha só, se você passar uma peninha no seu pescoço, você vai sentir mais se você passar uma pena no seu calcanhar, certo? Teu calcanhar vai ter muito mais queratina na frente, então a sensibilidade é menor. Já na pele do pescoço, pouca queratina, então você sente logo. É isso, pessoal. Vamos ver se o vídeo vai carregar, porque deve ter ficado grande. Eu emendei aula teórica e prática. Certo. Obrigada pela atenção. Felicidades.